meu nome é Ivy de Oliveira, esse é Lugar de Fala e hoje nós vamos conversar sobre educação. Education. O que nós devemos ensinar na escola? O que você gostaria de aprender na escola? Será que aquilo que você aprendeu quando você era criança, você que é da minha geração, realmente foi a coisa mais importante que você deveria ter aprendido? Será que você usou a fórmula de Bhaskara em alguma outra coisa, se não nas provas no 7º ano? Fica essa dica aí, quer dizer, fica essa dúvida aí que nós vamos conversar a respeito nesse vídeo. Então, se esse assunto te interessa, continue conosco, certo? Tudo aqui na Globo. Ainda não. Ainda não. Estava eu ontem aqui em casa, né, no silêncio do meu quarto, quando meu ouvido, né, de mãe tuberculosa escutou lá assim a criança, né, que não é tão criança assim, né, meu filho adolescente de 14 anos comentando na internet: ah, a gente estuda as coisas e depois nem usa, né? Será que em algum momento a gente vai usar a fórmula de a raiz quadrada. A raiz quadrada em algum lugar? E aquela revolta, né, que todo mundo tem na vida quando não gosta muito da escola. E aí achei pertinente que a gente conversasse sobre esse assunto. Por quê? Primeiro porque, além, né, dessa pessoa que vos fala, trabalhar com educação há muitos anos, só em assessoria de imprensa, jornalismo cultural e educacional há 10 anos, mas como educadora desde os 16, eu tenho 39, então acho que eu tenho um currículo, né, para poder falar sobre esse assunto. Além de ter sido aluna muitas vezes, ainda sou aluna também. E meu filho adolescente é aluno, então acho que é muito interessante a gente conversar sobre isso. Quem ensina a falar o que pensa e quem aprende também a falar o que pensa, né, Frodinho? O que você acha? Qual que era a sua revolta de ontem? A gente vai conversando, né, a partir da sua fala. Que a matemática tinha que ter acabado, sei lá, 6º e 5º ano. Ou menor. Porque a gente só usa a matemática, tipo, matemática está em todo lugar. A gente aprende isso desde criança. Mas a gente só usa mais, menos, divisão e vezes. E outras coisas de um pouquinho. Mas raiz quadrada. Vamos falar sobre raiz quadrada. Aonde o senhor usa a raiz quadrada? Você fala, um senhor construtor? Que maravilha. Mas e se você não for? Se você for ser um desenhista, você vai querer... não, sei lá, você tá na rua, você vai querer saber a raiz quadrada de, sei lá, da fórmula cúbica de sei lá quantos G de... não sei, de um prédio. Se o editor conseguir nessa hora, coloque um cri na minha cara, assim, eu tô assim, ó. Você tá pensando assim. Tô pensando. Tá, tipo assim, é muito complicado te explicar qual é a função da raiz quadrada na função matemática, né? Porque eu sempre fui de humanas, vocês estão vendo, né? Aqui é educação, aqui dessa casa. Mas todo conhecimento em si, ele carrega um objetivo, né? Uma referência, é o que a gente acha, né? Talvez você não tenha encontrado o motivo pelo qual você deve estudar a raiz quadrada. Mas é uma boa pergunta. O seu professor de matemática, algum professor seu de matemática, em algum momento explicou pra você por que estudar raiz quadrada? Não, nunca fizeram isso. É porque isso eu acho que é relevante. Quando eu estudava, né, vamos voltar lá no tempo, fazer um flashback. Quando eu estudava lá pequenininha, não tinha essa coisa da gente saber porque estávamos aprendendo alguns conteúdos. Esses conteúdos que a gente aprendia, que vêm nos livros e que vinham nos livros, eles eram ditados por autoridades, né? Por educadores aí brasileiros, que diziam o que o mercado de trabalho precisaria. Então, toda educação tinha e tem como objetivo formar as pessoas para o mercado de trabalho. Então aprendíamos muito língua portuguesa e matemática básica, porque os empregos em si exigiam esse tipo de conhecimento, né? Então não tinha questionamentos em relação ao que nós, alunos, queríamos aprender, ou julgávamos importante, ou se em algum momento a gente poderia estudar apenas aquilo que nos interessasse. Na verdade, não, né? Sempre tivemos matérias, né? Matemática, ciências, história, redação e etc, química, física e tudo mais, e éramos obrigados a, né, aprender aqueles conteúdos e tudo mais. Hoje, na escola, pelo jeito, não é muito diferente, né? Estamos falando, eu estava no 1º ano, em 1988, século passado, e a gente está em 2019, já fala 2020 de novo. Estamos em 2019 e
na sua escola é a mesma coisa. Como funciona hoje a sua educação? Vocês dão opinião sobre o que vocês querem aprender ou não? Assim, vocês têm que seguir o mesmo protocolo de sempre? Como é que funciona? É sempre o mesmo protocolo de sempre. Não tem... o que vocês querem aprender hoje? Por mais que eu queria que tivesse. Porque faz sentido. A gente já é considerado como adolescente. Então por que a gente não pode escolher o que a gente quer aprender e seguir aquilo? Não é? Eu acho que faz um sentido. Porque criança faz sentido você aprender o básico. Criança tem que saber o mais, tem que saber falar o ababá e o ACC. Mas adolescente... Eu não sei, então é muito estranho que aí você relativizou. De alguma maneira você acha que as crianças têm alguns conteúdos que elas realmente têm que aprender enquanto crianças. Depois elas podem ficar livres. O meu cachorro tá mordendo meu dedo. Que de alguma maneira eu tô saindo de quadro. Você acha então que de alguma maneira as crianças deveriam aprender alguns conteúdos básicos na primeira infância e depois tanto faz? Não é que tanto faz, é um que eu quero aprender. Tipo, sei lá, história básica, tipo, como descobriram, entre muitas aspas, o Brasil, os portugueses, etc. Isso é importante. Tipo, sei lá, eu quero fazer alguma coisa de física, eu quero ser alguém da NASA, sonhar alto aqui. Aí eu vou, provavelmente eu vou querer passar num curso de física, eu vou aprender física, eu vou aprender as fórmulas de Newton, sei lá quem. Mas, tipo, claro, tem coisa que é interessante aprender na escola, que normalmente a gente não aprenderia em curso, assim, direto. Uhum. Mas a maior parte das coisas a gente não usa, né? Então, muitos educadores, eles refletem sobre esse assunto, do tipo assim, o que as crianças deveriam aprender em todas as fases da... Paulo Freire está falando. Sim, e é só que a gente não falou do Paulo Freire ainda aqui, porque o Paulo Freire entrou no outro vídeo que não deu certo. Então a gente vai falar do Paulo Freire agora. Por quê? Você já ouviu falar sobre Paulo Freire? Não! Super ensaiado, né? Paulo Freire é um educador brasileiro, foi um educador brasileiro, porque não está mais entre nós, mas está em alma, né? De novo, a gente sempre fala sobre pessoas que já não estão aqui. Por que será? Porque essas pessoas foram muito importantes e muito relevantes para a nossa vida. Então vai lá dar uma pesquisada, dá um Google se você não conhece Paulo Freire. Porque ele é um dos educadores brasileiros mais respeitados no mundo, porque ele criou, dentre a sua teoria, algumas reflexões a respeito sobre educação bancária. O que seria isso? Educação para a gente trabalhar no banco? Talvez. Não. O que ele fala sobre educação bancária é exatamente isso. De termos no Brasil uma estrutura de educação em que as pessoas têm que seguir determinados roteiros e conteúdos que não servem para a vida. Olha só. Isso ele falou quando? Em 1964, 1965. Olha lá. Lá no século passado. Ele já refletia sobre isso, porque como é que a gente pode explicar? Na história da educação, acreditava-se que as crianças eram como se fosse uma página em branco. Imagina uma gaveta vazia em que o professor deveria colocar conhecimentos ali. Então, tanto que a palavra aluno significa sem luz, porque eles achavam que os alunos não tinham esse conhecimento. Então, precisava ter um mestre que pudesse conduzi-los a esse aprofundamento. Só que com os avanços da tecnologia, os estudos da neurociência e tudo mais, isso foi demonstrando que não é bem assim. Que nós somos um produto da nossa interação social, do lugar onde a gente mora, do lugar onde a gente nasceu. Então, além da questão biológica também, da nossa capacidade biológica de aprender, se a gente tem alguma dificuldade, alguma deficiência ou não. Mas ficou comprovado que nós não somos páginas em branco, nem seres vazios. Ao contrário, temos já capacidades e competências e habilidades ou vocações em si que podemos desenvolver. Só que esse tipo de escola, esse modelo de escola lá da época do Paulo Freire, ele ainda se perpetua, por incrível que pareça, Porque mesmo após a gente ultrapassar um pouco essa visão, então, de que o professor era o mestre, a educação magistrocêntrica que a gente falava, que o centro, era o professor, e depois a gente passar por outras teorias, que fala, Escola Nova, por exemplo, que o Anísio Teixeira, que é um camaradinha que andou do lado do Paulo Freire,
e já colocando que o aluno, ou seja, o educando, a pessoa que, né, está sendo educada ali, ele era o centro da escola, poderia ser o centro da educação. O centro da escola é ótimo, né? O centro da educação, do processo educativo e tudo mais. Mesmo após várias discussões e várias teorias humanistas e tudo mais, os conteúdos ainda continuam os mesmos, né? E aí a gente sempre se pergunta assim, por quê, né? E exatamente, talvez pelo princípio de que a gente estava conversando no começo desse vídeo, de que a educação, ela não está a serviço do que ela deveria estar, que é a formação da pessoa, né? O desenvolvimento profundo dessa pessoa, pleno, integral, né, dessa pessoa. E quando a gente fala educação integral, a gente fala de todos os sentidos, né? Cognitivos, emocionais, físicos e tudo mais. E, infelizmente, a educação no Brasil ela está a serviço simplesmente do mercado de trabalho. Então, se no mercado de trabalho precisamos mais de comerciantes, você vai aprender mais sobre raiz quadrada e talvez matemática, né, básica. Se nós precisarmos de, agora, como está muito na moda essa questão da tecnologia digital, então a gente está precisando muito de pessoas que entendam sobre e-commerce, sobre marketing digital, sobre analytics, não é? Então até esse lado da programação de computadores, ela está muito em voga. Então as pessoas que estudam mais matemática, tecnologia e programação, provavelmente elas vão ter muito mais espaço no mercado do que um filósofo, né? E é uma pena, porque sem os filósofos a gente não consegue avançar muito, né? Se a gente não reflete sobre quem nós somos e a história de que, né, que nos gerou, que construiu essa civilização que temos hoje, não conseguimos, sei lá, no meu ponto de vista, avançar muito. Mas existem esses olhares pequenos, né? E se você fosse o cara que pudesse mudar isso tudo, assim, né? Todo esse sistema educacional e tudo mais, o que você acha que deveria ser ensinado nas escolas? Se deveria ser ensinado alguma coisa? Ou o que deveria rolar nas escolas efetivamente hoje, 2019? Eu acho que eu poderia perguntar o que o aluno queria fazer e de que modo ele iria usar isso e levar ele para o caminho certo. E sempre acompanhando para saber o que ele está mudando e com as mudanças dele continuando mudando o caminho no estudo. Por exemplo, cada aluno, deixa eu chamar de aluno aqui, tá? Pela uma convenção, não pelo conceito. Vamos chamar de cidadãos estudantes. Estudante, legal. E aí, então você acha que os estudantes deveriam então estudar por projetos? Cada um ter seu projeto, por exemplo? Sim. E aí, de acordo com os seus objetivos, você ia buscar conteúdos que tem a ver com aquilo e o professor ia te ajudar mediando isso. Por onde ir, o que estudar, o que ler, se está no caminho certo, caminho errado, é isso? Uhum. Você sabe que existem escolas assim? Eu tô na galera lá, eu já tô dando aula. Você sabe que, eu não lembro agora que ano, eu não vou nem citar, eu vou colocar depois no GC. Coloquemos no GC para não errar, né? Que existiu, né, existe, nossa, você fica existe, blá, 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 uma escola em Portugal chamada Escola da Ponte. Escola da Ponte. Escola de Ponte. Não é francês, é português. Escola da Ponte. Escola de Ponte. Escola da Ponte. Escola de Ponte. A Escola da Ponte Escola de Ponte. é uma escola que existe, é uma escola que existe em Portugal de novo, e que um educador chamado José Pacheco começou a ousar, né? Uma escola portuguesa, numa periferia de Portugal, né? Portuguesa, periferia de Portugal. Aquela escola que ninguém queria dar aula, que ninguém queria estudar, porque tinha uma fama muito terrível. E aí, de repente, ele resolveu fazer um trabalho com gestão democrática na escola. Você sabe o que é gestão democrática? Não. Que democracia é esse movimento republicano da gente poder dar nossa opinião e construir uma sociedade juntos, né? Poder votar, poder eleger pessoas que nos representem e tudo mais. Ter voz e vez na sociedade. Acho que democracia, para mim, se resume a ter voz e vez. E aí, esse educador, né, resolveu começar esse exercício nessa escola, transformar essa escola desse modelo bancário para uma educação em que as crianças ou os adolescentes pudessem ter voz e vez na escola. Portanto, que os professores entendessem que eles não são os detentores do saber, que eles não são os picas das galáxias, né? E que as crianças e os jovens
têm essa capacidade de escolher aquilo que eles querem aprender e que eles pudessem trabalhar com grupos de pesquisa, que eles mesmos escolheriam e, inclusive, os temas. E os professores seriam mediadores. E essa escola, claro, teve vários perrengues para chegar nesse movimento verdadeiro, né? E aí, um educador brasileiro e teólogo, que já faleceu também, Rubem Alves, né, maravilhoso, ele foi até a Escola da Ponte para conhecer, e ele escreveu um livro chamado A Escola que eu Sempre Sonhei e Não Pensava que Existia. Esse é o título do livro. Porque ele ficou impressionado quando ele chegou lá, e eu fico também muito arrepiada quando falo de Rubem Alves, que eu tive a oportunidade de conhecer em 2007. E exatamente porque ele encontrou ali uma escola completamente invertida, porque ele chegou querendo conversar com o diretor, né, para o diretor explicar para ele como a escola funciona. E aí ele falou assim, não, fica aqui com as crianças que eles vão te explicar. E as crianças foram contando para ele tudo o que acontecia na escola, que não tinha regra, que não tinha sinal, né? A gente chama sinal, né? Que não tem... Como é que chama? É sinal na sua escola? É. Sinal. Que não tinha aquele barulho infernal quando separa uma aula da outra. Que não tinha série. Não tinha série, não tem série lá. Você não é da primeira série, da segunda série, da terceira série. Todo mundo é aluno, né? E aí, ou seja, nesse sentido... Você está no 8º ano, se você já é uma criança do 2º ano que tem o mesmo projeto que você, vocês poderiam pesquisar juntos, cada um à sua medida, um ajudando um ao outro, né? E ele viu todo esse projeto acontecer e ele ficou, claro, extasiado, emocionado e trouxe essa proposta para o Brasil, né? Para mostrar que existiam outras possibilidades. Antes, claro, da Escola da Ponte, existia uma escola também muito famosa chamada Summerhill. E Summerhill também teve essa proposta de ser uma escola mais livre e tudo mais, mas por diversos motivos ela não deu certo, né? Porque não é fácil a gente se manter numa escola muito democrática, numa estrutura como a gente vive política e econômica, tão capitalista, né? E como a gente disse, muito bancária, em que todos os nossos objetivos educacionais têm uma finalidade de mercado, né? Lembrando também que Summerhill não é em Portugal e não foi no Brasil, né? Mas, depois de muitos aninhos, o José Pacheco, né, ele foi convidado várias vezes para vir ao Brasil, haja vista a fama, né, que ele ficou a partir do livro do Rubem Alves. E o que aconteceu, Gustavo? Depois disso, você imagina? Não. Bom, várias escolas foram influenciadas por esse modelo. Então, principalmente as escolas de ensino fundamental 1, que abrangem primeiro ano, né, infantil, né, educação infantil, creche, educação infantil, o que a gente chamaria de pré-escola, maternal e tudo mais. E nas redes municipais a gente chama de estágio, né, estágio 1, estágio 2. Do primeiro ano ao 5º ano, várias escolas começaram a tentar desenvolver esse projeto de gestão democrática. No Brasil, José Pacheco resolveu fazer uma experiência e também criou uma escola chamada Escola Âncora, Colégio Âncora. E existe aqui no Brasil essa escola que todo mundo pode visitar e conhecer, que é totalmente gestão democrática, onde as crianças aprendem por projetos. E as crianças que têm dificuldades são ajudadas pelos próprios alunos. Olha que maravilha! E aí, claro, inspirados nisso, eu tive a oportunidade de conhecer algumas escolas com este viés, na cidade de Guarulhos, porque trabalhei como jornalista, né, educacional nessa cidade, e acompanhei do comecinho uma escola chamada Manuel Bandeira. Inclusive, se vocês forem procurar no canal Futura, existe um documentário sobre escolas que são de gestão democrática. Eu posso colocar depois o título aqui para vocês também. E vocês vão assistir ali a experiência do colégio, da escola Manuel Bandeira, que também passou por todo esse processo de gestão democrática e funciona. É muito fantástico, assim. Quando a primeira vez que nós escutamos que a escola ia fazer esse movimento, a gente ficou muito emocionado, claro, né? Todo mundo queria ver aquilo acontecer. Mas depois de um ano é que a gente começou a realmente ver ali, né? Chegar ali perto e conversar com as crianças e perceber que quem estava realmente fazendo as escolhas, até do dinheiro que a escola recebia, para onde iria esse dinheiro, eram os alunos, né? Então tem os conselhinhos, onde as crianças fazem essa decisão, eles escolhem também os temas, né? Cada turma, só que ali no Manuel Bandeira não é uma escolha individual. Ali as crianças, as turmas escolhem os temas e eles fazem as pesquisas, as aulas de acordo com os temas das turmas.
Mas mesmo assim já é um movimento diferente do que uma escola tradicional, por exemplo, a que eu leciono, né? Você entendeu? Mas a escola não é toda baseada assim? Então, eu tô falando, a minha escola não. Algumas escolas são, mas não é a maioria, né? Principalmente as escolas que ultrapassam o ensino fundamental 1. Por quê? Porque as escolas de ensino fundamental 2, ensino médio e tchararã estão preparando as crianças e jovens para o quê, Gustavo Lui? Para o serviço. Não, para o vestibular. Enem! Para o Enem vestibular, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem vagas para todos na universidade, né? Então, para que as pessoas pudessem adentrar esses recintos educacionais, criou-se o método de vestibular, que gera subprodutos de comércio, por exemplo, cursinhos. Então, aquela pessoa que não consegue uma vaga porque do vestibular, ela precisa de um cursinho para cursar a faculdade. Então, a pessoa sempre fica naquela sensação também de incapacidade. Que se a gente fosse pensar, como você disse, se as pessoas fossem, por exemplo, estudar por projetos, elas poderiam ter profissões e carreiras que necessariamente necessitassem de uma graduação acadêmica. Isso é polêmico. Porque eu acredito bastante no autodidatismo, na pessoa ter a capacidade também de aprender muitas coisas sozinhas. Acho importante que exista o contexto acadêmico, porque a ciência é que nos assenta, né, na realidade. Se a gente não tivesse a ciência, a gente ficaria como os terraplanistas, né, acreditando que o planeta é um xibom-bombom, o negócio ali, não é? Os dinossauros morreram porque bateu um asteroide, o planeta girou. Né? E isso só é possível a gente saber que não é assim, que a Terra é esférica e tudo mais, porque existem procedimentos acadêmicos, né, científicos, critérios que são estabelecidos para essas pesquisas. Então não é porque eu acho que aquilo é mais relevante que é verdade ou não. A verdade ela é comprovada. Isso é muito legal existir. Mas ao mesmo tempo eu acredito que essas pesquisas individuais e tudo que necessariamente não precisem ficar restrita só ao período de vestibular e tudo mais, elas também são importantes para formar quem nós somos, né? Ajudar a nos formar e nos guiar para quem a gente gostaria de ser. Inclusive, se a pessoa quiser seguir uma carreira acadêmica, se tornar um médico, um cientista, um professor, um dentista, ou abrir sua empresa, empreender e vender coxinha, não importa, né? Às vezes ela pode... A pessoa é físico, astrofísico e guitarrista de banda de rock. Não temos isso no Queen? Temos isso na banda Queen. Então, a gente não precisa necessariamente que aquela pessoa seja um cientista, ela precisa trabalhar com a ciência. Mas é importante que essa pessoa que queira ser cientista, porque ela gosta daquele assunto, que ela tenha oportunidade para isso, você não acha? Uhum. Só que aí existe uma outra questão muito polêmica. Dizem que a escola que a gente está propondo, na verdade, vem deseducando as crianças. Por quê? Se eu não dou, o passarinho cantando é tão lindo, se eu não dou oportunidade para a criança ser quem ela é, por exemplo, ou pesquisar aquilo que ela quer aprender, eu estou de alguma maneira cortando os sonhos dela, tolhendo a capacidade que ela tem. E se eu faço isso no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, no sexto ano, no sétimo ano, no oitavo ano, no nono ano, como é que ela vai ser aquilo que ela é? Ela nem sabe mais quem ela é. Na Grécia Antiga, o Platão ele tinha um ideal, né? Ideais, para ver, os filósofos sempre têm esses ideais, e é muito legal a gente partir, né, saber de onde a gente vem para querer ter um ideal, para uma meta, né, para onde nós queremos ir. E aí ele queria criar uma educação chamada paideia, onde as pessoas tivessem primeiro o conhecimento de si, das suas capacidades, dos seus valores, para depois aprender as questões técnicas, né, os assuntos técnicos. É claro que na sociedade do Platão, por mais que existisse essa busca do autoconhecimento e tudo mais, existia uma sociedade patriarcal ainda, onde meninas, mulheres tinham menos oportunidade de estudar do que os rapazes, né? Onde a força também era muito valorizada, né? A força física. Mas isso não quer dizer... Você tá bocejando no meu vídeo? Mas... Não pode mais. Mas... eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar pra lá, não é? Porque... Entre ano e sai ano, muitas crianças nascem, muitas escolas existem, e o que a gente vê são repetições de frustrações
e de conteúdos que a gente aprendeu a decorar, mas que na vida prática não significou nada no nosso, né, na nossa vida. Que triste. Não é? Mas muitas coisas que eu aprendi na prática, ao contrário, me serviram muito. Por exemplo, a época que eu frequentei grupos de mocidade espírita, por exemplo, frequentei e fui líder de mocidade, viu? Fica essa dica aí, né? Chupa essa manga. Nessa época a gente organizou muitos eventos, né? Grupos de eventos no Brasil, eventos regionais. A gente fazia uns estudos sobre os temas de juventude e também sobre arte. Nessa época foi a época que eu mais aprendi, porque eu tive que desenvolver talentos e habilidades que eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha, de oratória, de liderança, de relacionamento interpessoal, de vendas, né, que a gente tínhamos que vender alguns ingressos para fazer os eventos, de patrocínio, porque eram eventos de voluntariado, às vezes para mais de 2.000 jovens, e a gente fazia isso com 16, 17, 18 anos. Então, essa vivência prática foi muito mais útil para o meu desenvolvimento profissional, inclusive, do que o que eu aprendi na escola. Né? E se eu tivesse tido essa experiência de ter uma empresa na escola, ou de fazer eventos para ajudar a fazer os eventos da escola, ou já que eu gosto de ciência, poder ter um grupo de estudos relacionados à arte, ou à ciência, ou à tecnologia, ou se eu tenho uma escola que tem um laboratório de informática, por que não então criar, né, robôs, ou criar alguma tecnologia, eu não sei, espadas Jedi, não é? Porque as pessoas ficam falando muito também, esse vídeo vai ficar enorme, as pessoas ficam falando muito da gente colocar tecnologia na escola, mas eu acho que na verdade estão querendo colocar só mais um conteúdo para distrair a gente de quem a gente é. Não é? Boa, Brasil. Brasil, como é que é? Acima de tudo, acima de todos. Brasil. Pátria amada, Brasil. Acho que é melhor a gente encerrar por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você concorda ou não com o que a gente conversou aqui, comenta, né? Comenta, compartilha. E é isso, né? Tem alguma coisa pra dizer? Se você gostou do vídeo, dá like. Dá like. Se você não gostou do vídeo, dá like, mas comenta por que você não gostou. Você pode comentar que você não gostou, isso é legal também. Mas não hateia sem dó, sabe? Não hateia é ótimo. Não hateie sem dó, porque nós somos seres humanos e, né, seja educado na hora de dizer que não gostou também, né? Porque aí a gente consegue continuar conversando, refletindo e podemos fazer um vídeo 2 sobre esse assunto. E é isso. Um beijo. Até a próxima segunda-feira com mais Conversas de Segunda. Aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, no meu site, em qualquer lugar. Beijo. Tchau.